noite para todo mundo, para quem a gente ainda não viu, mas acho que nós vimos todos. Nós estamos fechando o mês de outubro, que é historicamente conhecido como mês de Kardec. Por quê? Porque Allan Kardec, Leon Hippolyte Denis Arrival, que nós conhecemos como Allan Kardec, ele reencarna em outubro, quando ele retorna à Terra para fazer esse trabalho da codificação, da reunião dos ensinamentos dos Espíritos. E ele então renasce em Lyon, uma cidade da França, no mês de outubro. Não vou falar nem o dia nem o ano, que todo mundo deve saber de qual, como dizia meu avô, a gente tem que saber de carreirinha, responder de trás para frente, de frente para trás, mas então em homenagem ao codificador, as casas espíritas, de um modo geral, elas colocam em outubro temas mais vinculados aos princípios fundamentais da doutrina espírita. Então nós tivemos aqui, abrindo o mês de outubro, o nosso querido Luiz Guilherme, que falou sobre a Gênese, belíssimamente, e depois, ao longo das outras reuniões, outras obras da codificação foram abordadas. E eu não sei porquê, a Rosa pediu para eu falar sobre mediunidade. Eu fico me indagando por quê, até hoje, que é algo que eu nunca procurei e na verdade, é um conhecimento que a gente foi adquirindo por força da necessidade ou do compromisso mesmo, porque não era minha escolha no campo do trabalho da casa espírita, da doutrina espírita, não era minha escolha no campo da mediunidade. E ela então pediu que a gente falasse alguma coisa sobre mediunidade, porque, como todos nós sabemos, a doutrina espírita ela se alicerça num tripé, que é ciência, filosofia e religião. É importante, esses são os três ramos do conhecimento, do saber, no qual a doutrina espírita se alicerça. Então a doutrina espírita é uma ciência, e o foco dessa ciência é estudar, analisar, conhecer, desenvolver, e apreender as leis que regem esse intercâmbio com o mundo corpóreo e incorpóreo, ou seja, entre nós encarnados e os espíritos, os fenômenos que são produzidos. Então nós temos um corpo de pesquisa na área da ciência para buscarmos as leis, as explicações, enfim, as definições, tudo aquilo que possa nos ajudar nesse intercâmbio desses fenômenos, são chamados fenômenos espíritas ou fenômenos espirituais. Ela é filosofia. Por quê? Porque busca nos dar respostas, esclarecimentos, busca nos dar um entendimento de questões básicas que todos nós temos. De onde que eu vim? Eu surgi agora? Se eu não surgir agora, depois, quando esse corpo ficar aqui, para onde que eu vou? O que acontece comigo? Já havia a ideia da imortalidade, mas uma imortalidade estática. Se você era bonzinho, você ia para onde? Eu não ouvi. No céu. Se era mais ou menos, ia? Não, mais ou menos. E se fosse muito mal, ia para onde? Aí isso já tem um contrassenso. Como diz meu amigo Abraão, que não está aqui, não tem lógica. Se você é meu amigo, eu te trato bem ou mal? Bem. Bem ou mal, gente? Bem. Se eu sou mal aqui, se eu faço tudo de errado, por que eu vou ser maltratado no inferno se eu sou amigo do cidadão lá? Tem lógica? Então o castigo do bom, ou se pudesse ter um castigo, o castigo do mal seria para o céu, ou não? Então essas coisas todas que a gente indagava, que a gente questionava, a doutrina espírita, no seu campo da filosofia, vem trazendo. E tem o campo da religião, porque, como diz Kardec, é consequência natural do entendimento que regem essas leis, do entendimento do sentido da vida, nos aproxima de Deus, que é no seu sentido plano, que é o religar. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma combinação, ainda que essa peça esteja fora de moda no vestuário feminino, Eu acho que tem gente aí que não sabe nem o que é combinação, mas tudo bem, vamos fazer uma combinação aqui. Eu vou falando, se alguém tiver dúvida, pode levantar o dedo, se eu não souber, o Altino responde.
divisão de tarefa aqui, tá? Então vamos começar, né, dizendo que a mediunidade é um dos princípios fundamentais no qual se assenta a doutrina espírita. É a área em qual está assentado basicamente a ciência espírita. Esse estudo de como se dá esse intercâmbio, de como se estabelece essa comunicação, de como é que nós podemos nos relacionar com os espíritos. Então é um campo muito amplo, muito vasto e a gente tem que escolher o caminho. Então vamos começar, que eu gosto muito, trabalhando o conceito. O que é mediunidade? Muita gente acha que mediunidade é uma possibilidade do espírito que vem, que chega, que faz, que acontece. Só que nós temos que entender que a mediunidade é um caminho de duas vias. O espírito pode até desejar se comunicar, mas se ele não encontrar uma criatura que tenha a faculdade, ele não vai conseguir, porque os espíritos, mesmo com todos os conhecimentos, eles não podem atuar sobre a matéria sem ter o intermediário, que no caso somos nós, homem ali no sentido da criatura. Então o Palhano, que foi um grande estudioso da mediunidade, ele vai dizer que a mediunidade é uma faculdade, ou então uma capacidade, uma possibilidade inerente, quer dizer, que é próprio, essa palavra quer dizer é próprio da criatura humana. E essa faculdade vai fazer o quê? Vai permitir que a gente tenha percepção em um grau qualquer. Esse também é um outro aspecto muito importante, que a gente, via de regra, só identifica como médium aquele através de quem, né, os espíritos se manifestam, ou falam, ou desenham, ou escrevem, ou enfim, fazem qualquer ação que seja patente, mas a partir do momento em que eu estabeleço essa sintonia, em que eu percebo, né, a presença de um ser desencarnado, eu sou portador dessa faculdade. Então, para mim, dizer, olha, permite a percepção em um grau qualquer. Não precisa de um fato esplendoroso da influência dos espíritos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito comum aí. De repente, você está num lugar tranquilo, sem estar se preocupando, passa alguém e você sente um mal-estar, ou tem um arrepio, entra num lugar e aquele lugar... Altino adora sanduíche, vocês não falam o que eu falei não, tá, gente? Ele não pode saber o que eu estou falando, mas ele adora... Ele adora o sanduíche. E tinha um local lá perto de onde a gente morava, em Maruípe, que ele falou, você tem que ir lá, o sanduíche é muito bom. Eu fui 2 vezes, na terceira ele me chamou assim, não me leve lá, porque tem alguma coisa ali que não me agrada. Eu não me sentia bem, com uma vibração que não me agradava. Isto é um tipo de percepção. Aí ele falou, mas o que você está vendo? Não tem nada. Ah, tem alguma coisa ali que o ambiente não eu não consegui nem comer o sanduíche, é bom para ele, porque ele comia o dele e o resto do meu. Mas isso aí também vocês corta aí, sem mal. Mas então o que a gente precisa? Desmistificar a faculdade mediúnica como uma comunicação em que o espírito se apresenta de maneira inequívoca. Todas as vezes que eu tenho a percepção da influência dos espíritos, eu estou exercendo essa faculdade. Então, por isso, Palhano sabiamente vai dizer que ela não se revela da mesma maneira em todos. E ele não está falando novidade, porque tem uma belíssima carta de São Paulo, né, uma belíssima epístola de Paulo. Lógico que eu não vou dar referência, vocês vão procurar, hoje no São Google é fácil, só botar uma palavra-chave e dar o coisa, mas ele diz assim, ele vai falar sobre a diversidade dos carismas. E aí ele vai dizer, uns têm o dom de falar, outros de curar, outros disso, a uns é dado profetizar. É uma carta que ele manda aos membros de uma das igrejas
coisa que é fundamental. Lá no início, ele diz acerca dos dons espirituais, não desejo, irmãos, que sejam mal informados, ou que vocês não tenham explicações sobre isso. Então a primeira coisa que ele fala, e que a doutrina espírita tem nos colocado isso muito ênfase, é o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Ou seja, a forma como a mediunidade se manifesta está sujeita ao médium, porque ele é o elemento, ele é que tem essa faculdade de percepção. Então, nós vemos que existem 1000 nuances da maneira como os espíritos podem influenciar a nossa existência, a nossa caminhada. Desde uma intuição, que é diferente de inspiração. Intuição é uma coisa, inspiração outra, também não vou falar não, tá, Fernando? Pode deixar. Mas está lá no livro dos médios, claríssimo isso. A inspiração é uma coisa, a intuição é outra, né? Até fenômenos muito potentes, e que qualquer um pode haver. Tem alguma dúvida? Ou dúvida nenhuma, ou ninguém entendeu, todo mundo entendeu tudo. Então vamos seguindo em frente. Podem perguntar que o Altino responde. Então, o que Kardec vai dizer? Por que é natural? Por que é inerente? Quer dizer, é próprio. Se nós vivemos mergulhados, vamos lembrar São Paulo de novo, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então nós não podemos dizer que o mundo corpóreo vai até aquela porta, dali para frente ao mundo espiritual ou vice-versa. Nós estamos todos envolvidos. São espaços contíguos, que não tem barreiras, não tem fronteiras. Durante o sono, nós transitamos e eles transitam. Então Kardec vai dizer que nós vivendo nesse mundo visível, quer dizer, o material aqui, em que eu estou vendo meu amigo que desde cedo eu estou querendo um abraço, ele não quer me dar, né? Se ele me der um abraço até ir embora, ele não vai dormir essa noite, porque eu vou ficar perturbando ele, né, Cris? Tem que me dar um abraço. E então, desde esse mundo visível que está aqui, que nós todos vemos, percebemos, tocamos, sentindo, e que nossos próprios sentidos só podem avaliar em 3 dimensões, basicamente, vamos aí, mas esse mundo visível, ele está em constante interação com o meio invisível. Como diz Kardec, é um perpétuo contato. Estamos sempre nos movendo no meio dessa nuvem de testemunhas. Eu vejo a minha cunhada, a irmã Manuela do Altino, às vezes quando a gente fala sobre isso, ela vai deitar, ela bate no travesseiro, dá licença que agora o travesseiro é meu, eu vou deitar, fazendo uma brincadeira, lógico. Mas na verdade, nós não sabemos, porque esse contato é perpétuo e um reage incessantemente sobre o outro. E portanto, desde que há homens, há espíritos, desde que há espíritos, há homens. Essa recíproca é verdadeira. Como que um reage incessantemente sobre o outro? Através do pensamento. O pensamento é o caminho, o pensamento é a internet de comunicação, para falar uma linguagem, para todos vocês acharem que eu entendo muito disso, de internet, não entendo nada, mas é só para vocês acharem que eu estou, né? Como diz o americano, today, mas o pensamento é um instrumento. O pensamento, antes da internet, já conectava todo mundo. Todo mundo, em todas as dimensões, em todas as faixas. Então, quando nós ficamos maravilhados com essa conectividade que estamos vivenciando hoje, lembremos que nós já estamos conectados há muito tempo com o mundo espiritual e o mundo espiritual conosco. Então nós vivemos sempre, né, nesta relação, através das ondas mentais. E essas ondas mentais, elas vão levar o nosso pensamento, tanto encarnados como desencarnados, para todo o universo. Nós estamos vinculados a todo o universo. Não vamos estreitar a nossa compreensão, nem empobrecer a nossa compreensão de achar que essa ligação é só aqui. Não, é todo o universo. Se a gente quiser entender melhor isso, eu recomendo a vocês a ler o
capítulo 14 da Gênesis, que é dos fluidos. E aí nós vamos ver que esse elemento, né, do qual todo o universo está mergulhado, ele é um meio de comunicação, de transporte, de interrelação, e desde sempre estamos conectados. Em como? De que maneira? De acordo com a nossa faixa vibratória. Se eu quero estar bem acompanhada, eu devo buscar manter meu pensamento, meu sentimento, minhas emoções, minhas palavras, minhas atitudes num plano equilibrado. Agora, se eu penso que se eu imagino que o que eu falo, o que eu penso, o que eu desejo para em mim, eu não entendi ainda esse mecanismo. Esta relação que é constante, contínua. Né? Isso é importante a gente entender. Daí, nós vamos ver que os espíritos, os que estão no plano dos desencarnados, no mundo espiritual, como nós falamos, eles se manifestam e se manifestaram em todas as épocas entre os povos. Não é uma coisa de agora. O que a doutrina espírita fez? O que Kardec trouxe para nós? O estudo, o entendimento deste mecanismo. Mas, se nós olharmos a história, se nós voltarmos, não precisamos fazer história de religiões, a nossa história, nós como povo, desde lá de cá, nós vamos ver a presença dos espíritos aqui, nos intuindo, nos orientando, nos mostrando, né, possibilidades. No início, a gente tinha essa noção, mas não tinha clareza. Então, como é que nós manifestávamos esse sentimento, essa necessidade de agradar, entre aspas, a esse ser maior que de alguma maneira dominava, mandava, determinava? Através de sacrifícios. Não é verdade? Através de sacrifícios. Depois, começamos a tentar representá-los. Tem um livro fantástico do Herculano Pires chamado O Espírito e o Tempo. Ele vai fazer essa descrição. Eu não gosto muito de falar, eu estou falando de tipo de livro que a Fafá não está aqui. Porque a Fafá é danada. Pega meu livro e fala, esse eu não vou te devolver mais não, hein? Mas é brincadeira. Porque quando o livro é bom e eu sei que é uma linha de pensamento, eu falei, Fafá, esse livro é fantástico. E aí a gente praticamente quase que estudou junto. Mas nesse livro, o Herculano Pires foi um grande estudioso no dizer de Emmanuel, segundo Chico, foi o método que melhor mediu Kardec, o Herculano Pires, e ele não escrevia, era a obra dele, ele dizia, melhor método para medir Kardec chama-se Herculano Pires, e Chico é que diz isso, Chico Xavier para nós, ele vai mostrar isso. Lá nos primórdios, eles nos ajudaram a buscar a melhor casa, o melhor lugar para viver, e nós apresentávamos isso através de quê? Dos animais, das oferendas, dos sacrifícios. Né? Quem viu, eu vi a versão antiga, mas os mais novos devem ter visto a versão mais nova do King Kong. Né? Por que tinha que fazer aquele sacrifício? Porque se entendia que o animal, né, aquele macaco gigantesco, dentro das proporções que a gente não tem muita ideia, precisava ser aplacado com uma oferenda, porque ele era considerado um deus, porque tinha um poder sobre aquele povo ali. Né? Outro filme belíssimo que vai tratar disso de uma maneira assim, é um filme que eu gosto muito, eu sempre vejo, revejo, que é Dança com Lobos. Nós vamos ver o quê? Né? Quando vem o inverno rigoroso e eles precisam sair para ir atrás da caça, que os alimente a tribo. Vou contar o filme, não quem viu, quem não viu pega para ver que é belíssimo. Eles fazem uma dança. Né? O povo, os índios ali daquela região, é um filme que relata um período da história americana, numa região inóspita, eles fazem uma dança ali, pedindo aos deuses que os encaminhassem na direção certa para achar a caça. Então, esta relação, né, de que esses seres poderiam ajudar, poderiam ser úteis, isso vai se desenvolvendo até chegar em nós, ela sempre existiu em todas as épocas, em todos os povos. Isso cada vez mais se comprova com o avanço dos estudos arqueológicos, paleontológicos, nessas cavernas, nesses registros de cavernas que foram chamados registros rupestres, em que antes da escrita nós deixávamos a nossa mensagem através
né, nas paredes, nas rochas. Inclusive nós temos um sítio arqueológico importantíssimo na região do Piauí e que está sendo agora pesquisado. O que era comum nessas gravuras, né, que foram descobertas, nessas rochas, nessas grutas, nesses locais? Seres alados. Por quê? Porque a ideia deles, daquele povo simples ainda, começando a sua caminhada, era de que vinham do alto, porque ia vir ensinar. E a única coisa que podia vir do alto tinha que ter asa. Daí a simbologia do anjo ter asa. Porque para voar, para vir do alto, para vir de cima, tinha que ter asa. E aí eles fazem essa representação que fica até nós. Então, quando Kardec afirma isso, ele tem meios de demonstrar que isso é verdade. E nesse livro do Herculano, Espírito e Tempo, ele vai detalhar cada momento, cada etapa, cada presença, cada forma, né, objetivo da eles se manifestarem para nos ajudar a caminhar, para ajudar a nossa evolução. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou não? Eu estou tocando, hein? Então, se a gente pudesse, né? Não temos na nós aqui as divisões, como seres humanos nós temos a fase infantil, de adolescência e depois adulta. Não temos as nossas fases? Ou todo mundo já nasceu grande, adulto? Ninguém, né? Como planeta, nós também historicamente tivemos idade antiga, pré-história, história, pré-civilização, civilização, idade antiga, né? Idade média, idade moderna, idade contemporânea. De acordo com a formação da Terra, nós temos as idades geológicas. Então, nós vamos ver que existem formas de classificar. Então, o nosso querido, né, Divaldo, nesse livro dele, Encontro com Divaldo, ele vai dizer que se nós formos analisar o processo, a caminhada desse intercâmbio dos espíritos com a gente, nós podemos identificar 4 períodos. Isso é uma ideia do Divaldo baseado no Charles Richer, que foi um cientista que estudou muito essa questão, inclusive criou termos específicos para identificar determinadas questões, determinados elementos. Então, segundo Divaldo, analisando a proposição do Richer, lá no início, que vai até mais ou menos no século XVII, portanto 1600, queria ver se vocês estão sabendo, né? 601, ele identifica esse período mitológico. Então, quando a gente fazia um paralelo ou achava que os espíritos eram mitos, né? Então a gente os representava por plantas, por animais, por estátuas, totens, adoração a pedras, a elementos da natureza. Os nossos índios que estavam, né, que se depararam aí do século XVI com um homem já armado com a pólvora, e eles já estavam no arco e flecha, na idade ainda da pedra lascada, eles tinham essa relação mitológica. Quem eram os deuses dos nossos índios? O trovão, a lua, o sol, e eles tinham um nome, quer dizer, Tupã, Jaci, e por aí vai. Porque eles estavam ainda nessa fase. Lá no início, essa representação era ainda mais forte, através de representações, troncos de madeira, animais e por aí, e aí vai, né? Vencida essa fase, o Richer vai dizer que a mediunidade vai entrar naquele período que ele chama de mesmérico, que vai do século XVIII até meados do século XIX. O que é o período mesmérico? Nós não vamos poder nos alongar aqui, mas teve um médico chamado Mesmer, né, Franz Mesmer, tem um livro biográfico sobre ele, fantástico, que ele começa a estudar o magnetismo, a possibilidade da gente, ou das pessoas e determinados materiais atraírem. E ele começa a usar isso no processo de cura. Então tem uma representação muito boa, que é chamada banheira de Mesmer, em que ele aí diz que a água é um bom condutor, ele coloca a pessoa dentro dessa tina, dessa banheira, com a água magnetizada, faz tratamento, e ele sofre perseguições, inclusive ele tem que sair
sair do seu país natal. Gente, nós estamos falando do século XVIII aqui, ó, nas nossas costas. Nós não estamos falando lá no início. Estamos falando século XVIII, início do século XIX. Ele é praticamente banido, né, do país em que ele nasceu, em que ele vai fazer os seus primeiros experimentos e vai para Paris. Tanto que uma curiosidade, isso aqui é uma curiosidade, isso aqui é informação extra para a gente. Kardec, na sua obra, ainda que a mediunidade caminhe muito sobre o campo magnético, sobre o conhecimento magnetismo, que Kardec vai colocar para nós no Livro dos Médiuns e no restante das suas obras. Ele não vai se aprofundar no magnetismo. Por quê? Porque ele vai dizer, o que se tinha que saber, ou o que se pode saber hoje sobre o magnetismo já foi dito. Eu não vou gastar meu tempo com isso. Porque Kardec fazia parte dos círculos de estudiosos do magnetismo de França. Ele conhecia, ele já tem muita coisa publicada, já tem muita informação, não preciso eu me alongar nisso. Que houve um auge, foi uma coisa, foi assim, quase que uma epidemia, entre aspas, não no sentido negativo, essa busca. Então, Mesmer, com a sua experiência, ainda que ele tenha sido obrigado a sair do seu país natal, ele vai para Paris e lá ele desenvolve alguns trabalhos, buscando o quê? A mediunidade não. O foco como médico era a cura de determinadas doenças para o qual a medicina não tinha resposta. Ele usava o magnetismo. E Kardec não vai se aprofundar. Quem quer se aprofundar sobre o assunto, procure os livros, as informações que já existem. Vencido essa etapa, nós vamos entrar no período espirítico. 1848 é a famosa data, o famoso ano, né, do fenômeno de Hydesville. Não vamos poder nos adentrar, mas é só procurar a História do Espiritismo de Arthur Conan Doyle, que tem lá uma descrição belíssima. Então, nesse período desse século XIX, os fenômenos pelos fenômenos começam a acontecer. A partir das irmãs Fox, em Hydesville, em março de 1848, todo mundo começou a querer fazer experimentos. Então eram as mesas que giravam, eram as mesas que falavam, eram coisas que se movimentavam, eram pessoas que eram magnetizadas e que entravam ali, né, em estados de transe. Então a fenomenologia, né, ganhou um vulto, mas ainda não sentia, ainda mesmo que Kardec já estivesse estudando, já estivesse, né, pesquisando, se debruçando sobre o assunto, ainda não havia conhecimento para que a questão, né, esse intercâmbio, fosse olhado com o olhar de ciência. Era só um fenômeno que deslumbrava, que divertia, que agradava, que deixava as pessoas passarem a noite acordada, vendo lá as mesas que pulavam, as mesas que respondiam, as mesas que saltitavam, coisas que se moviam. Mas qual o objetivo disso? Para que isso serve? Como é que é? O que isso significa? E aí tem uma fala de Kardec no Obras Fósseis, que diz, olha, descobrir nesses fenômenos algo muito profundo. Algo muito profundo, e que se eu estivesse certo, correto, nas pesquisas, meus estudos, naquilo que eu estava fazendo, era toda uma revolução do conceito da fé, das religiões. Eu ia balançar a estrutura de um edifício. Kardec tem essa consciência, por isso que ele é muito cauteloso, ele é muito cuidadoso, ele é muito meticuloso. Então, o Richer diz que a partir de 1872, né, passado esse deslumbramento, isso é igual, eu costumo fazer um paralelo, se eu estiver errado, vocês me perdoem e perdoem meu gosto. É igual essas músicas que viram sucesso, igual um chiclete, todo mundo canta, e depois ninguém lembra dela, porque só ficou aquele negócio durante aquele tempo, né? Eu me lembro uma época, é o seguinte, teve uma época aí que teve uma moda aí, se eu estiver errada, moças, fecham.
Fernandinha que é fashion, a Esmilinguidinha aqui que é fashion, né? O pessoal que teve uma moda aí, do tal do verde limão, vocês lembram? Que todo mundo tinha que ter uma peça verde limão. Aí a santa criatura disse, eu adoro verde, mas não esse aí, esquece. Ou depois teve uma época que era aqueles babados, azul turquesa, amarelo, ouro, não sei o que, vocês lembram? Né? É aquilo, cadê? Então é uma febre. A febre ela tem o ápice. Depois, volta. Você está rindo, Fernando? Você não chegou na época dos babados azul turquesa, amarelo, ouro, como é que é aquele? Vinho. A boca de sino está voltando, né? Ela de 70. Hoje a Aline falou que a calça de boca de sino está voltando. Então, passar desse período, desse deslumbramento com o fenômeno, principalmente com o advento do livro dos médios, e isso não é uma afirmativa nossa, é a afirmativa de todos os que estudam o fenômeno. Tem um estudioso, um parapsicólogo, psiquiatra, e fez parapsicologia em inglês, que veio muito ao Brasil, publicou um livro fantástico em 1972, 74, chamado de Play Fair, ou Fair Play, sempre confundo o nome dele, hein? Fair Play, enfim, ele inclusive correspondia-se muito com o meu querido amigo Hermínio Miranda. Ele vai dizer no livro dele, A Força Desconhecida, é o título do livro, que se Kardec não tivesse colocado que o que ele escrevia era dos espíritos, se ele tivesse mantido o nome dele pela competência, pela história, pela respeitabilidade que ele possuía nos meios, né, intelectuais, dos estudiosos de toda a Europa, se ele não tivesse dito, olha, o que eu estou escrevendo não é meu, é dos espíritos, se ele não tivesse feito essa afirmação, tivesse publicado toda a obra com o nome dele, hoje, isso ele escreveu em 72, o livro, toda a codificação, mas principalmente o livro dos médios, no tocante à fenomenologia, seria o mais moderno tratado na área da parapsicologia, com 50 anos na frente de qualquer pesquisador. Então a gente tem que respeitar esse trabalho de Kardec. Então, a partir da metodologia que Kardec usa, da pesquisa, da forma como ele se debruça no seu nome, percebendo que ali havia algo muito além da brincadeira, né? Do lazer, da distração, que ele começa a pesquisar, nós vamos entrar nesse período que o Richer chama o período científico e que permanece até os nossos dias. Porque toda e qualquer pesquisa na área, nesta área, desse intercâmbio, dessa relação, né, dessa troca de informações entre o plano espiritual e o plano material, ainda temos que buscar a pesquisa, a informação, o estudo de Kardec. Isso é importante para nós. Portanto, quando Kardec se debruça, quando Kardec começa a estudar, começa a compreender a dinâmica e a importância, há uma palavra que o Viana de Carvalho fala num livro chamado Reflexões Espíritas. A mediunidade, esse intercâmbio sai do campo do mediunismo, que é o fenômeno pelo fenômeno, na hora que acontece, do jeito que acontece, sem que ninguém busque um objetivo para isso, para entrar realmente no campo da mediunidade. Então, como espíritas, dentro de uma casa espírita, a prática mediúnica tem que ter uma finalidade. Não é o fenômeno pelo fenômeno. Eu costumo dizer que eu ouvi espírito falar muito simples. Todos nós aqui somos espíritos que falamos, à exceção daqueles que têm deficiência e que não podem falar. Mas todos nós somos espíritos que falamos. Se esse espírito sair, o corpo pode ter perfeito que ele não vai falar mais. Ou vai? Não vai. Então nós somos espíritos que falamos, que andamos, que nos expressamos. Então, todo processo, todo trabalho mediúnico na casa espírita, ele tem que ter uma finalidade. E a finalidade maior é essa.
é que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, que é para a gente não acreditar que essa faculdade medianímica de intermediação, né, de intercâmbio, foi dada para que a gente faça um trabalho individual, para corrigir ou ajudar uma ou duas pessoas. A gente vai ajudar uma ou duas pessoas, sim, mas nós temos que entender que o objetivo é muito maior. É a humanidade, de encarnados e desencarnados. Então não cabe numa casa espírita um trabalho que seja um trabalho focado numa pessoa, simplesmente porque é meu amigo, porque eu gosto dele, porque ele é tão bonzinho, ele é tão simpático. Tem que ter esse objetivo de utilidade, de prestar realmente um serviço de acordo com a necessidade. E corrigir ali, não é no sentido de punir, não, corrigir no sentido de auxiliar, para que a pessoa que vem buscar esse auxílio possa perceber o que ela precisa fazer para sair daquela faixa. Porque uma das maiores dificuldades nossas, eu estou falando de mim, não deve ser do resto, né? Minha e do Altino, é a gente achar que só o outro precisa mudar, eu não. Eu, para quê? Eu não preciso mudar, não. Pessoa perfeita, sou ótima, maravilhosa. Fulano. Então, a gente lembra duas coisas. Primeiro, quando eu aponto, como diz a musiquinha da evangelização, né? Quando eu aponto meu dedo para um, quantos estão virados para mim? Ó, 3 estão virados para mim, ó. Eu estou apontando, 3 estão para mim. Primeira coisa. Segunda coisa, né? Nós não somos juízes de ninguém. Podemos aconselhar, podemos orientar, podemos estimular, podemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Mas ninguém se corrige se não quiser se corrigir. Por quê? Porque esse trabalho de reforma, de mudança, como nos diz Joana de Ângelo, é pessoal e intransferível. É uma porta que só se abre por dentro. Eu não posso chegar para minha amiga Cole ali e dizer: Cole, você tem que mudar, fazer isso e isso. Ela pode até dizer para mim: vou fazer assim. Eu viro as costas, ela não faz. E aí? Não pode acontecer isso? Pode. Então, na verdade, com a tarefa mediúnica na casa espírita, o trabalho mediúnico na casa espírita, ela tem um objetivo amplo de fornecer instrumentação, recursos, apoio, né? Orientação, para que cada um se conscientize do compromisso, daquilo que deve fazer, da busca pela melhora. Eu tenho uma casa que está muito suja, aí a gente vem e faz um mutirão. A pessoa vem e faz um mutirão. Eu volto para casa e não limpo mais. O que vai acontecer? Suja de novo. Então, quando Kardec coloca para a gente que a faculdade mediúnica, ela tem esse objetivo amplo em termos de humanidade, mas é muito difícil. Lembre-se que a humanidade é meu amigo aqui que não quer me dar um abraço, é a Ieda, a esmilinguida, é a outra que estava sumida, que tinha 10 anos que não aparecia, essa aqui que saiu bebê de fralda, voltou uma moça, é por aí, a moça ali, a moça rabiscada e todo mais. Somos nós. A humanidade é a soma das individualidades. Então, se eu mudo, todos os que estão ao meu redor vão sofrer influência dessa mudança. É isso que nós temos que entender. Essa é a nossa responsabilidade. Por isso que Kardec coloca claramente, e por isso que a gente tem tanto zelo, tanto cuidado, né, tanto carinho com a tarefa mediúnica, para que não seja uma ferramenta desperdiçada, para que não seja uma faculdade mal utilizada. Se o outro quer utilizar mal, o problema dele. Mas a nossa obrigação é dar esse suporte, é dar esse apoio, essa orientação, para que entenda qual é a finalidade na casa espírita. Então, Kardec, vocês estão vendo que eu estou pegando Kardec, né? Chão de fala. A minha amiga, vou falar aqui, vamos falar bem de mim aqui, só um minutinho, mas de brincadeirinha. Eu vou falar, lógico que eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, porque eu não sou de ontem, né? Eu sou de 3 Antônios, como dizia minha mãe. Então, a amiga nossa foi fazer uma série de palestras em determinado lugar, e no final das palestras tinha pergunta. E as pessoas queriam saber qual era
a visão espírita, que Kardec falava sobre determinados assuntos. Ela me mandou e-mail dizendo, graças a Deus, que eu pegava no pé, Kardec é a base, estuda Kardec, Kardec é a base. Aí ela lembrava disso e respondia, Jacir, Jacir, muito obrigada. Mas não é isso, é porque é a base, não tem nada que suplante ainda essa informação. Não é ufanismo, não, é realidade, é análise. Então a gente vai ver, por exemplo, o que Kardec vai dizer, qual é o fim providencial das manifestações. Primeiro, é convencer os incrédulos de que para o homem nem tudo acaba com a vida terrena. Com esse intercâmbio, com essa possibilidade de reatar as relações, nós temos provas inequívocas da continuidade da existência do Espírito. Muitas e muitas e muitas. Eu me lembro de uma história, vou pedir licença outra vez para trazer uma experiência pessoal, até porque a pessoa está aqui, mas não no plano encarnado. Mas chegou uma pessoa na casa espírita, era aqui no outro local, pedindo para tomar um passe, que não estava se sentindo bem. E eu estava lá na hora e juntei um grupo, 3, 4 pessoas, nós fomos tomar um passe nessa criatura. E durante o passe eu tive a percepção de uma entidade que carinhosamente se colocava por trás dessa pessoa, uma entidade sugênita. Vou descrever, não pode deixar. Sugênita, mas não é com ele, não, é outra pessoa. E a doçura, o carinho daquela entidade para aquela criatura que estava tomando passe, me tocou, me comoveu, eu falei, gente, a gente fica, falo, digo que vi, digo não vi, porque essa é uma questão muito delicada para a gente que tem evidência, porque se a gente bobear, ficar falando tudo, daqui a pouco a gente vai se tornar leitor de Bernadette, como diz Kardec. Então, como dizia meu avô, bico fechado não entra música. Então é a melhor política. Mas era uma coisa tão doce, tão bonita, e eu então procurei uma pessoa que era muito amiga, que eu conhecia assim, razoavelmente, e eu procurei uma pessoa muito amiga e falei a situação, o que eu tinha percebido, e a pessoa, olha, eu acho que você deve falar. E realmente o que eu falei depois, conversando com essa pessoa, aí nós 3 conversamos, eu expus a pessoa, foi fundamental para que ela absolvesse o impacto que ela sofreria mais tarde, diante de uma outra situação. Na hora que a coisa aconteceu, ela lembrou daquilo que eu falei, poxa, é aí, ó, que a coisa... Então, é uma prova, eu não conhecia, não sabia, fiz a descrição com detalhes, com tipo de roupa, com adorno, adereço, a pessoa usava daqueles bornais atravessados. Então, é uma prova para quem? Para mim, não, eu não tenho a menor dúvida, né? Mas para aqueles que ainda têm dúvidas, para eles se convencerem de que a vida continua, de que ela não se acaba com a vida terrena, bem como dar a nós, que já acreditamos, a nós que já temos a consciência de Deus, da imortalidade da alma, as ideias exatas, mais exatas sobre a vida futura. O que nos aguarda após a morte? Isso eu acho que é fundamental. Os relatos aí que a gente tem dos espíritos que chegam, que se manifestam. Então, a dona Terezinha Oliveira, recém-desencarnada, desencarnou no final do ano passado, início desse ano, ela dizia, nós nos relacionamos com os espíritos para aprender. E eu acho muito importante essa reflexão. Aprender com os bons o caminho para se viver em paz, em tranquilidade e serenidade. E aprender com os maus aquilo que não devemos fazer se não quisermos sofrer igual a eles. Então, muitas vezes, até na nossa vaidade, no nosso orgulho, no nosso fanismo, a gente acha que está conversando com o Espírito Sofredor, que está ensinando. Não, nós estamos aprendendo com eles a dura marcha, a dura dor, a dolorosa dor de quem alimenta o ódio, de quem alimenta o desejo de vingança, de quem ainda abriga mágoa, de quem ainda é capaz, né, de aprisionar alguém, querer se impor a alguém. São lições vivas do que nós não devemos fazer. Até fazemos, porque somos incautos, somos rebeldes, mas o exemplo nós temos. Quando chega alguém aí desesperado, porque está envenenado pelo ódio, pela raiva, pelo desejo de vingança, não tem paz, não tem sossego, não tem nada.
São lições vivas que nós deveríamos absorver. Então Kardec é muito preciso nisso. Vamos mostrar que a vida continua, que não é o fim e que, como que nós estaremos na vida futura no plano espiritual? De acordo com as nossas ações, de acordo com as nossas atitudes. Então, fechando essa linha de raciocínio, Kardec é categórico. As manifestações, esse intercâmbio, essa comunicação com os espíritos, essa faculdade chamada mediunidade, ela não é destinada a satisfazer interesses materiais. Isso tem que ficar claro. Não é. E aí eu vou contar uma outra história que não aconteceu comigo, não. Essa foi meu querido amigo Salsides que me contou. Ele disse que uma vez ele recebeu um telefonema de uma pessoa amiga. Ele falou: fulano, Salsides, tudo bem. Eu estou querendo fechar um negócio aí de uma casa. Consulta aí os espíritos para ver se vai ser um bom negócio. Eu não posso repetir o que Salsides respondeu, mas conhecendo Salsides, vocês imaginam que ele deve ter mandado o cidadão lamber sabão, no mínimo, assim, para ele ser educado. Então não é para isso, Ou então, uma vez, eu vou também contar uma história. Nós aqui há muitos anos também, não que a gente não é tão velho. Velha é ele, que era bebê, ficou velho agora. Velha é ela, que saiu daqui de fralda para botar um almoço, nós continuamos os mesmos, Você lembra de mim diferente do que eu sou? Não lembra. Você lembra de mim diferente do que eu sou? Não. É que era tudo bebê de fralda aqui, mas isso é ótimo. Então, eu me lembro que logo assim que a gente veio para cá, uns 2 anos depois, uma pessoa que não era convidada entrou aqui e levou algumas coisas nossas, para variar. Mas importa. E aí a história que eu quero colocar é o seguinte: aí uma pessoa muito crítica, muito brincalhona, mas também um pouco mordaz, quando nós chegamos com a notícia que tinha entrado, tinha levado, não tinha muita coisa, porque tinha o quê? Não acho que um quadro aqueles de madeira para passar, que era daquela época ainda de passar o flip chart, de passar as folhas, etc. A pessoa virou para mim, muito crítica, e falou assim, e também para dar um... Vem cá, mas foi roubado? Mas os espíritos não tomam conta não da casa espírita? Eu falei: toma. Da mesma maneira que os santos tomam conta da igreja católica, ninguém deixa ninguém roubar lá as peças de ouro deles. Vai, acabou. Ora, não é obrigação. Isso foi verdade. Eu estava junto. Ele me deu uma cutucada. Ele cutucou, ele que vai pegar. Mas os espíritos tomam conta da católica, como os santos tomam da igreja católica. Para não roubar lá, coitadinha. Tem uma santa, viu? Que está na grade, no cadeado, com raio, não sei o que lá, protegendo uma obra de arte, belíssima. Então, o que a gente tem que entender? Que os espíritos não estão aí, eles até fazem, mas aqueles espíritos que ainda não compreenderam, não entenderam. Eles não estão destinados a satisfazer os nossos interesses materiais. O número da loteria, da lote, sei lá do que se joga aí, A utilidade das manifestações está nas consequências morais que delas decorrem. É aquilo que nós falamos: aprender com os bons, o caminho para que a gente não sofra tanto, não chore tanto, não se agache tanto. E com os maus aprender o que nós não devemos fazer, para que a gente não sofra como eles estão sofrendo. É doloroso. E além do mais, a doutrina espírita nos explica algo que é fantástico. Quando nós nos livramos desse corpo, que nem sempre é um modelo que agrada a gente, etc., nós sentimos, registramos, absorvemos de forma superlativa. O corpo é um escafandro, o corpo é um redutor de impacto. Então o espírito, sem a veste carnal, ele tem uma dimensão muito maior da dor, das dificuldades, dos sofrimentos, dos embates. Por isso, quando Jesus nos diz: reconcilia-te com o teu adversário, quando estás a caminho com ele, é um sábio conselho. Porque as dores do plano espiritual, quando a gente se liberta desse protetor, desse salva-vidas que é o corpo, elas são muito mais intensas. Então, vou pular isso aqui, que não vai dar tempo. Não quer nem passar. Hein?
perguntar se alguém quer perguntar alguma coisa, ninguém pergunta, não, você não vai. É assim que é. assim que Então, a gente fechando, depois estou à disposição aqui, né, se alguém quiser perguntar alguma coisa, gostaríamos de refletir sobre o nosso compromisso como médiuns espíritas, com essa gama de informações, com essa gama de conhecimentos e com a absoluta certeza da direção que devemos tomar. Nem sempre tomamos, mas devemos. Então a gente queria refletir com esse texto que está no livro Seara dos Médiuns, através da psicografia do Chico, a autoria de Emmanuel, e ele vai nos dizer o seguinte: diante das obrigações naturais que a mediunidade impõe em sua prática, como qualquer outro compromisso que a gente assuma, se nós assumirmos um compromisso, nós vamos ter obrigações. Para qualquer um. A obrigação dos meninos estudar, não é? Mãe cobra, vai estudar. Apesar de que a cara que fez ali, ela com o caderno não tem muita intimidade, não. Né? Tem que estudar, passar de ano, é a sua obrigação. Nós temos outras, cada um de nós tem obrigação. Então a mediunidade também nos traz obrigações. Então eu mando dizer, diante das obrigações naturais que a mediunidade impõe em sua prática, muitos companheiros trazem à baila diversas desculpas. E quais são essas desculpas? Uns afirmam que a tarefa exige muito trabalho. É muito trabalhosa. Diz Emmanuel. Outros alegam que o assunto é quase sempre tumultuado por criaturas ignorantes, que vão entender a comunicação dos espíritos das formas mais bizarras ou extravagantes que se possa imaginar. Outros asseveram que a realização reclama muito tempo. E outro dia eu estava até comentando sobre isso. Às vezes a gente fica aqui uma hora e meia, trabalho mediúnico, fala, nossa, está demorando. Fica 3 horas como eu ouvi, não é crítica, são os nossos valores. Uma semana antes da venda dos ingressos lá do desfile de carnaval, o pessoal já está fazendo fila, dorme ali. Estou criticando não, mas é aquilo, onde tiver teu tesouro, aí aquilo que é importante. Então fazem fila, revezam, dormem, 3, 4 dias antes, a gente passa por ali perto do galpão ali do porto, a gente vê, ou fica na fila, não sei quantas horas para ver aquele artista, ele grita, desmaia. Então, vamos prestar atenção nisso. É muito tempo, longo tempo, às vezes 1 hora, 1h30, né? Agora, como qualquer outra coisa, temos que nos preparar. Diz Emmanuel que outros queixam-se de que o serviço atrai o sarcasmo de muita gente. Outros clamam que a obra, esse trabalho na área mediúnica, grava, quer dizer, impõe, deixa marcado pesados tributos de disciplina, que é uma palavra que a gente não gosta muito, essa palavra disciplina. E outros dizem que o mandato mediúnico pede excessiva renúncia. Essas são as várias desculpas para aqueles que ainda não entenderam, né, o valor, o trabalho, a importância dessa tarefa mediúnica para auxiliar a humanidade. Aí ele vai dizer, nós não podemos nos esquecer que mediunidade na lavoura do Espírito é igual a planta nobre na lavoura comum. Deus dá a semente, mas para que a semente produza, não prescinde do esforço de nossas mãos. Então, é esse o recado que a gente queria dar em torno da mediunidade. A faculdade nós temos, agora precisamos cultivar como o bom lavrador cultiva a semente, porque por melhor que seja a semente, ela não vai produzir se não houver o cuidado adequado. Que Jesus nos abençoe.